Olá, bom dia. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa oitava aula do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Bem, continuando o que estávamos estudando na última aula, vamos ver um pouco da questão teórica, né, e como funcionam as fórmulas de análise de precisão de modelos, tá? Então é o seguinte, a precisão, que é a mais simples de todas, ela, ela é uma métrica, né, de avaliação que mede a proporção de instâncias positivas identificadas corretamente pelo modelo em relação ao total de instâncias identificadas como positivas pelo modelo. Em outras palavras, a precisão informa sobre a qualidade das previsões positivas feitas pelo modelo. Então, basicamente, a precisão assim é o que acertou, certo? Porque a fórmula é o que acertou dividido pelo o, é, o que acertou mais o que errou, né? Então é bem simples, né? Se tem, se tem 10 e ele acertou 5, então a precisão lá de 50%. Só que assim, a precisão sozinha ela não é o suficiente para a gente ter uma visão completa da acurácia, por assim dizer, do modelo, tá? Então a gente tem outras métricas também. Vamos lá. Temos o recall. O recall ele é conhecido como a sensibilidade ou taxa de verdadeiros positivos. É uma métrica de avaliação que mede a capacidade de um modelo de identificar corretamente todos os exemplos positivos. Em outras palavras, o recall é a proporção de exemplos reais que foram corretamente identificados pelo modelo em relação ao total de exemplos positivos reais. A forma do recall é verdadeiros positivos. A variação é pequena. Ó. Enquanto esse é verdadeiros positivos dividido por verdadeiros positivos mais falsos negativos. Esses aqui são os falsos positivos, né? Os falsos positivos é números de instâncias negativas reais foram corretamente classificados como positivo pelo modelo. Enquanto os falsos negativos são os números de instâncias positivas reais que foram incorretamente classificados como negativas pelo modelo. Tá? E você tendo a precisão e o recall, você pode ter uma métrica que é chamada de métrica média harmônica, que é o F1 score. O F1 score é a métrica de avaliação que combina a precisão e o recall. Essa métrica é útil quando há um desequilíbrio entre as classes e o conjunto de dados. No mundo ideal, né, o nosso dataset ele vai estar sempre tudo certinho. Vai ter, por exemplo, lá 50 notícias de esporte, 50 notícias de economia. Mas nem sempre é assim, né? Nem sempre é assim. Então, assim, o F1 Score, ele ajuda a você ter uma média harmônica para, mesmo se tiver um desequilíbrio, você ter uma noção. Por exemplo, quando você está lá mexendo, você está fazendo hypertuning, você ficar de olho mais no F1 Score do que nas outras, para se o seu modelo ele está desequilibrado, né? Se ele não está equânime. Então, o F1 Score é uma boa medida para, né, quando ele subir, você vê que parâmetros que você está passando lá na hora do classificador ou até na hora do vetorizador, se o F1 Score aumentar, significa que você tá indo pelo caminho certo. Tá? A fórmula dele é 2 vezes precisão versus recall dividido pela precisão mais o recall. Tá? Por isso que ele é considerado a média harmônica. Isso aqui a gente já fez, né? Carregar modelo com pandas. E
antes da gente utilizar novamente essas métricas, vamos tentar utilizar uma nova técnica de conversão, né, de texto para número, para ser utilizado em machine learning ou até em rede neural, não importa. Uma nova técnica, e vamos ver se com ela a gente vai conseguir aumentar a precisão. Essa técnica, ela se chama Term Frequency Inverse Document Frequency, tá? Conhecida como TF-DF. O TF-DF é uma medida numérica que indica a importância de uma palavra em um documento dentro de uma coleção de documentos. Ela é amplamente utilizada no processamento de linguagem natural e na recuperação de informações para determinar a relevância de um termo em relação a um documento específico em um conjunto de documentos. Qual é a técnica que a gente utilizou até esse momento para poder fazer machine learning com texto? Qual o nome dela? Vocês lembram? A gente teve que transformar o texto em alguma coisa. Essa transformação, a gente utilizou uma classe do Scikit-learn. Qual foi o nome da classe? Hein, pessoal? O que a gente fez com o texto? O que a gente fazia com o texto para poder passar o texto para o classificador? A gente pegava cada documento e fazia o que com eles? Oi? Vetorizava o texto. Vetorizava. Lembra o nome do vetorizador que a gente utilizava? Era o Count Vectorizer, lembra? Count Vectorizer. Aquele que ele faz, o Count Vectorizer? Ele simplesmente pega os termos e ele vai somando, né? Por exemplo, o termo futebol, aí aparece uma vez, aparece duas vezes, dois, três, certo? Ele só fazia isso. Essa técnica ela também é conhecida como o quê? Bag of words, né? Aquela bolsa de palavras, tá? Agora, a gente vai tentar utilizar uma técnica que é um pouco mais avançada, que ela vai tentar fazer o quê? Vai tentar ver a importância de uma palavra dentro de um documento em relação àquela coleção. Não simplesmente sair somando, que é o que a gente estava fazendo até agora, certo? Lembra que eu mostrei isso para vocês? A gente até via lá a impressão aparecer lá. A palavra documento, 3 vezes. A palavra não sei o que, isto, este, tantas vezes. Certo? Vamos ver agora essa técnica aqui, tentar entender o que ela pode trazer de benefício para a gente. Bem, o TF-DF ele é calculado multiplicando duas componentes principais. Tá? O primeiro é a frequência do termo, que é o que, beleza, que é o que a gente já faz até o momento. Que é medir a frequência que um termo aparece no documento. É o número de ocorrências. Futebol aparece tantas vezes. Sei lá, governo aparece tantas vezes em notícia política, alguma coisa assim, certo? Mas o TF-DF ele vai ser a multiplicação de duas coisas, disso com a frequência inversa do documento. O que é a frequência inversa do documento? É a importância de um termo em toda a coleção de documentos, que é calculado usando o logaritmo do inverso da proporção do número total de documentos em que o termo aparece. A ideia é que os termos em que aparecem poucos documentos, mas em um documento específico, são mais discriminantes e informativos. Aí a gente começa a dar valor para palavras que são mais raras do que para exatamente, nesse caso aqui, para palavras que simplesmente aparecem muitas vezes. Tá? E a fórmula vai ser a multiplicação de um com o outro. Claro que esses dois componentes, um deles vai usar o logaritmo. Tá? Vai ver aqui direitinho. Vamos lá.
Suponha que a gente tem uma coleção, um dataset. Quando a gente fala de dataset de documentos, a gente chama de corpus, tá? Corpus é uma coleção de textos, né? Vamos dizer que a gente tem um dataset de 1000 documentos. E a gente vai calcular o TF-DF da palavra gato, tá? Em um documento específico. Aí vamos dizer que nesse um desses 1000, tá? A palavra gato aparece 10 vezes. Douglas? Desculpa aí, pessoal. Aí, se a gente for calcular o IDF da palavra gato, o IDF, não o TF, né? E a palavra gato. Naquele documento aparece 10. Mas o gato, a palavra, ela aparece, independente da quantidade, mas aparece em 100 desses 1000 documentos, a fórmula vai ser o quê? Log de 1000, que é a quantidade de documentos, dividido por 100, que é a quantidade de vezes que a palavra gato, quer dizer, que é a quantidade de documentos que tem a palavra gato. E aí o resultado vai ser log de 10. Log de 10 é igual a 1. E aí, fazendo a fórmula completa, vai ser 10 vezes 1, que é igual a 10. Vai ser 10 vezes 1 igual a 10. Significa que a palavra gato tem um TF-DF de 10 no documento em questão. Quanto maior o valor TF-DF, mais importante é a palavra no contexto desse documento específico. Vamos fazer agora um de verdadeinha para a gente ver como é que funciona. Vamos lá. Vamos lá. Vou limpar aqui, deixa eu colocar esse negócio para cá. A gente faz o seguinte, vamos importar o pandas, tá? E do scikit-learn, vocês lembram que a gente utilizava lá aquele submódulo, sklearn, feature, extraction, .text. Aí, vamos fazer o seguinte. Nós temos duas opções quando nós utilizamos o TF-DF no scikit-learn. Nós temos o vetorizador, tá? Temos o vetorizador e temos o transformador. Tá? Temos o vetorizador e o transformador. Aí nesse caso aqui, vamos importar junto com ele o count vectorizer para a gente ver também a questão da frequência de cada termo, tá? Então a gente vai importar um e depois importar o outro. Count vectorizer. Só ver aqui se está certinho. E o TF e DF vectorizer. Tá? Eles estão no mesmo módulo lá, que é o módulo de extração de feature para texto. Beleza? Aí a gente vai ter um corpus aqui, pequenininho aqui, aquele que a gente já trabalhou até com ele anteriormente. Tá? Então eu vou até copiar e colar ele aqui. Então tem aqui. Esse é o primeiro documento, este documento é o segundo documento, este é o terceiro, este é o primeiro documento. Aí, vamos começar a usar aqui primeiro o count vectorizer. Vectorizer. Count vectorizer. X vai ser vectorizer.fit transform corpus. Vou dar aqui para ver se está tudo certinho. Beleza. Print.
Assim, ó. Vocabulário. Vocabulário são as palavras que a gente tem no nosso corpus. Vocabulário e matriz de term frequency, né? De frequência de termo. DF. DF de data frame, tá? A gente vai usar o pandas agora. Pandas data frame. X. To array. As colunas vão ser vectorizer.get feature names out. Print df df. Então tá ali, ó. Deixa eu puxar aqui. Documento. Aí no primeiro, documento aparece uma vez, certo? Este também. Primeiro também. Segundo não. Terceiro não, porque não tem a palavra segundo e terceiro. Aí aqui, ó, por exemplo, no segundo. Eu digo segundo, mas vocês sabem, né? Que começa com zero, né? Todo mundo é programador e já está acostumado com isso. A palavra documento aparece duas vezes. Então tá aqui, ó. Por enquanto, usando count vectorize, o que a gente tem? Simplesmente a frequência dos termos. Agora vamos ver o IDF deles, tá? Vamos lá. Vectorizer. Eu vou dar um outro nome aqui para não substituir aquela variável. TF IDF. TF IDF Vectorizer. Vou passar um parâmetro aqui para ele considerar que tem que ter no mínimo a frequência de 1. Tá? X, também para não substituir, vamos chamar de TF-DF, fazer o mesmo processo. Vocês vão ver que o nome é igualzinho. Ó. Eu posso chegar aqui até copiar e colar, de boa, assim. Ó. Claro que eu tenho que só substituir aqui, porque a variável é essa aqui, né? TF-DF, tarará, tarará, corpus. Beleza? Agora vamos. Print. Forçar aqui uma quebra de linha aqui. IDF para cada termo. Aí aqui a gente vai fazer o seguinte. Aqui nem vai precisar exatamente do pandas. A gente vai usar o zip, né, que é uma função do Python para você pegar duas coleções e colocar num array só e transformar isso para dicionário. A gente vai fazer o seguinte. Print dict zip vectorizer df. Aquela mesma. Você vê que a função vai ser o mesmo nome. Get feature names out. Vai ser para poder pegar as palavras, né? Documento, esse, tarará. E qual que vai ser o valor? Sim, essa vai ser as chaves dos dicionários. Qual que serão os valores de cada item do dicionário? Vai ser um atributo que o TF-DF tem, que é IDF underscore no final, tá? Se a gente imprimir aqui, tá ali, ó. Documento, aí o valor de def que ficou para ele, 1.22, ex 1.0, primeiro 1.5, segundo 191, terceiro 191. Qual a primeira diferença que vocês observam em relação a valores do TF para o IDF? O que vocês observam assim de interessante ou de curioso em relação ao valor que cada um deu? Por exemplo, para o termo
Vamos lá. Qual termo que ficou se a gente somasse, tá? No termo frequência, qual termo que teria o maior valor? Me ajudem aí. Documento. Oi? As duas pessoas, vocês acertaram. Documento e eixo empataram. Este. Documento e eixo empataram. Agora, por exemplo, e se a gente fosse considerar critério de desempate? Pensa que isso aqui é um campeonato, né? Critério de desempate. Quem é que sempre marcou gol? O eixo, né? Quem sempre teve vitória, sei lá, o eixo. Certo? O eixo não deixou de pontuar em nenhum documento, certo? Documento ele teve mais, porque o segundo documento aparece a palavra documento 2 vezes. Tá? Enquanto no terceiro documento, nem tem a palavra documento. Beleza. Agora observe o seguinte. Quem ficou com menos no IDF? Pode abrir o microfone e falar, gente. Segundo e terceiro? Não, com menos. Menos Exatamente. No IDF foi o documento. Não. É o eixo. Menos o quê? O valor menor, com valor menor. O que seria mais primeiro foi menor. Tá só um pouco baixo aí seu microfone, não tô ouvindo direito. Pode falar. Era o Leandro que estava falando? É exatamente esse, né? O que seria maior na primeira análise é o menos importante na segunda, né? Exatamente. Aqui, ó. Documento ficou com 1,22. Eixo ficou só com 1. Primeiro ficou com 1,51. Segundo e terceiro ficaram com 1,91. Eles ficaram empatados. Vocês estão percebendo que aqui a lógica... Quanto menos ocorrência, maior é o valor? Não só exatamente isso. Quanto... Você vê que, assim, o documento e eixo, na hora que foi até engraçado, que na hora que vocês dois abriram o microfone, um falou documento, outro eixo ao mesmo tempo. Mas você está percebendo que o eixo ainda conseguiu ficar menor do que o documento? Por quê? Porque a fórmula... O que a fórmula faz? Ela leva em consideração a ocorrência... Ela leva em consideração a ocorrência daquele termo em todos os documentos. Então, quando fez o log, enquanto por exemplo, gato aparece em 100 documentos. O documento, ele aparece em 3, enquanto o eixo aparece em 4. Entendeu? E divisão, a gente sabe, né? Quanto maior o número que a gente divide, menos sobra, né? Entendeu? Deixa eu ver se eu entendi. Mais um termo aparece, menos ele é importante para especificar alguma coisa, né? Um termo que aparece em tudo que é canto é comum a todo mundo, ele não serve para nada, é isso? Exatamente, Lauria. Quanto mais esse termo ele se repete, em todos os documentos. Quanto mais ele aparece... Eu acho que ele tenta achar o que é mais relevante para cada documento, né? Ou seja, se ele se repete em muitos documentos, ele deixa de ser relevante para aquele específico. Exatamente. Entendeu, Lauria? Por exemplo, por isso que eu tive que usar o TF-DEF no Levi. Porque coisas como... Tudo bem que depois eu tirei isso via regex, tá? Mas coisas como excelentíssimo, não sei o quê, blá, blá, blá. Dependendo,
Não, até tem um exemplo melhor, Lauria. Foi aquele exemplo que a gente discutiu isso há 3 anos atrás. Você lembra do cujos? Mais ou menos. Então, você lembra que você falou para mim assim, ô Celso, você pode ver que o cujos, se for cujos, vai ser PG, vai ser direito sucessório, né? E aí eu achei uma ou duas ações lá que tinha cujos da PG7. É raríssimo, né? Mas tem. Então, assim, você vê que para aquela classe, para aquele tipo de documento, o cujos ele é muito relevante porque ele aparece muito só para os documentos da PG14. Enquanto, por exemplo, ele vai ficar com valor pequeno lá no da PG7. Só que o da PG7, em comparação, palavras como a pensão, não sei o que, blá blá blá, vai aparecer muito. Então lá na conta, se eu considerasse apenas a quantidade lá, se apareceu o cujo lá, apareceu, deu lá 0, alguma coisa, e ele já fosse direto count vectorizer, ele já ia pegar qualquer ação com cujos e já ia jogar direto para PG7, mas não necessariamente isso é uma verdade, né? E se vocês pensarem bem, pô, textos em português, quantas vezes a palavra este vai aparecer? Infinitas vezes, né, galera? Infinitas vezes, né? Artigos, preposições. Isso, vai aparecer muitas vezes. E aqui vai aparecer muitas e muitas e muitas vezes. Então, assim, qual é a lógica do TF-DF? Ele não vai só considerar a frequência inversa do termo, usando log em relação ao total de documentos. Ele vai fazer aquela conta, ele vai multiplicar um pelo outro, né? Então, se a gente imprimir agora aqui a matriz, quer ver, ó? Por exemplo, o eixo, né? A gente vai pegar um cara específico aqui e vamos fazer a conta aqui, tá? A gente pode fazer, por exemplo, o do primeiro. Aí eu vou mostrar para vocês a fórmula aqui sendo feita direitinho. Então, vamos lá. Vamos ver aqui agora a matriz. Print. Matriz. DF e DF. Print. Aí vai ser X. XDF ponto to array. Aí aqui está a matriz, que seria parecida com aquela lá de cima, só que com os valores. Vamos ver agora como é que por exemplo, o valor da palavra do termo, né, do token, primeiro ela foi calculada, tá? Vamos lá. Então aqui é o seguinte, a apresentação de slides, para poder ficar melhor aqui, tela cheia. Tá aqui, ó, aquele print que eu acabei de fazer, certo? Então vamos lá. A pontuação IDF, Inverse Document Frequency, para um token específico é a medida de raridade desse token em todo o conjunto de documentos. Porque o termo frequência, ele não está nem aí se essa palavra... Vamos dizer que aqui no segundo documento tivesse assim, gato, 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 gato. Aí aparecer aqui, gato, 300 vezes. Assim, ele tá nem nisso. Essa palavra ela aparece 300 vezes, mas só no documento. Porque a fórmula do count vectorize ela não considera a relação da frequência a todos os documentos. Enquanto o IDF já vai para esse tipo de nuance, certo? Então vamos lá. O IDF de um termo é o log, né, do número total de documentos mais aquele mesmo papo da curva de Laplaciana,
dividido pela frequência do documento para um determinado token. Ou seja, o número de documentos que contém um token tal. A gente viu, por exemplo, que a palavra documento tem um documento aqui que não tem. Enquanto documento aparece em 3, o eixo aparece em 4, certo? Já a palavra primeiro, vamos lá. Qual é o TF de primeiro? Dois. Certo. Agora, qual que seria quantos documentos a gente tem? 4, certo? A gente tem 4 documentos. Se a gente fosse considerar... e até coincidência, né? Ele aparece em 2 documentos e o total dele é 2, né? Já a palavra documento não, né? Ele aparece em 3, mas o TF dele é o quê? O TF de documento é quanto? 4. Exatamente. Bem, mas voltando para primeiro, vai ser o quê? Número de documentos, 4, mais 1. Frequência, número de documentos que contém a palavra primeiro, 2. 2 mais 1. Aí vai ser log de 5 dividido por 3 mais 1 vai ser 1.510, que foi o que deu aqui, ó. Primeiro, 1.510. Beleza? Por isso que o eixo ficou menor. Por quê? Porque o eixo, cara, o que vai acontecer aqui? Quantas vezes ele aparece aqui? Ele vai aparecer 4. Então, o TFT aqui seria 5 mais 1. Aí seria a divisão, né? Ia ser dividido por 5 e ser dividido por 6, aí o número cai. E no final ia ficar 1.0. Beleza? Ai, como é que eu saio desse treco aqui? Eita ferro, deu uma zoada aqui. Deixa eu dar um F5 aqui só um minutinho. Bem, o TF-DF ele também possui um recurso chamado sequências contíguas, tá? A gente chama de n-gram em inglês, tá? N-gram. Calma aí que já vai cagar aqui o negócio, beleza. Vamos ver como é que que seria o n-gram e como é que ele funciona. E daqui a pouco a gente vai fazer uma competição. Quem que vocês acham que vai ter a melhor precisão? Usando Count Vectorizer para classificar texto ou TF-DEF? Vamos ver. Tu já deu spoiler que é o TF-DF. Já deu. Mas sempre vale a pena, no final das contas, você dar uma comparação, tá? Mas vamos que vamos. Os n-grams são sequências contíguas de n elementos, geralmente palavras ou caracteres em texto. Até o momento, a gente não está considerando a semântica de texto, certo? A gente não está considerando. A gente não está considerando a parte semântica ou a relação de uma palavra com a outra. Não que essa técnica ela vai exatamente considerar a semântica, mas pode ser que, dependendo da natureza do seu corpus, do seu dataset de documentos, você considerar termos que a gente, na gramática, a gente chama de termo composto, né? E você capturar essa informação de forma e vetorizar ela e quantificar ela usando o TF-DF, né? Tanto a frequência como a frequência inversa em relação aos documentos, você pode lógico, né? Você vai ter um vetor maior de palavras que você vai ter mas você pode às vezes ter até uma precisão melhor, dependendo da natureza do texto, tá? Então, os n-grams são sequências contíguas de n elementos.
elas podem ser usadas para capturar informações contextuais em um texto, analisando a concorrência, está escrito errado, coocorrência, não está certo, é coocorrência, de palavras ou caracteres adjacentes. Os valores comuns de n e n-gram incluem 1, que é o que a gente está usando até agora, aí já tem bigram, e aí trigama. Então, por exemplo, o rápido gato, aí vai ficar o rápido gato, é o que a gente tem usado até agora. Se a gente usar bigram, ele vai fazer o seguinte, ele vai ficar o com rápido, e ele vai fazer também o rápido com gato. Ah, ele vai fazer o O com gato? Não. Palavras estão perto uma da outra, entenderam? Então vai ser, se for bigram, vai ser o rápido e rápido gato. Se tivesse uma outra palavra, vai ficar essa palavra com gato também, por aí vai. Tá? E trigama, ele vai ficar essas três palavras juntos. E as três próximas, junto com rápido gato e por aí vai. Tá? Então, como é que funciona? Vamos lá. Deixa eu pegar já aqui, pelo menos essa parte aqui do código. A outra a gente vai fazendo na mão aqui. Então, aqui temos 3 documentos, igual aquele que a gente estava trabalhando agora há pouco. Este é um exemplo de documento, outro documento de exemplo e um terceiro exemplo de documento. Então, na hora que a gente usa o TF-DF Vectorizer, a gente pode passar um parâmetro chamado ngram, range. Eu posso dizer que é um range, por exemplo, de 1 a 2, para ele pegar os unigramas e os bigramas, tá? Fit transform, igual a gente usava no Count Vectorizer, e aquele get features names out, para a gente poder pegar o nome do nosso vocabulário, certo? Né? Então, se a gente, por exemplo, imprimir aqui, só para lembrar. Tá lá. Olha como é que ficou agora o nosso vocabulário. Ele ficou assim, ó. De documento, de exemplo. Documento. Documento de, este é um, exemplo de, outro documento, terceiro. Um exemplo, terceiro. Por quê? Porque a gente colocou o range aqui, ó, para ele considerar do 1 ao 2. Poderia até colocar aqui, ó, para ele do 1 ao 2 ao 3. Ó. Aí já vai pegar, ó, um terceiro exemplo, um terceiro, tá? Ou a gente fala assim, ó, não, só considera de 2 a 3. Beleza? Vou deixar aqui 1 a 2 por enquanto. Aí, o que a gente pode usar aqui? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Para cada i e doc in enumerate corpus, se a gente imprimir essas duas variáveis, né, transformando aqui no enumerate, vai estar como? Ele vai trazer aqui a posição e o texto, tá? 0, 1, 2, beleza? Só para isso mesmo que a gente for usar o enumerate. Só para não ter que não ter que fazer um range aqui, fazer um for i, range, land, não sei o que. É só um truquezinho bobo, tá? De Python. Até porque o Python não tem aquele for tradicional. Print f documento. Já começa com 0, a gente força aqui ficar mais 1. Documento. A gente pega aqui o index da feature e coloca, vai ser o tf-def matrix, uma matrizinha, posição i,
até o final, pegando os valores sem ser zero. Aí ele traz, esse cara ele traz duas coisas aqui. A gente vai pegar a posição, a gente vai pegar a segunda posição. Tá? Ele traz esses dois arrays aqui. A gente vai trazer, a gente quer pegar esse segundo aqui. Então a gente vai colocar aqui array posição 1. A gente vai criar uma outra variável, tf e df scores. Vamos usar aquele zip de novo para poder criar um cara. Pegar aqui os features index. E aí vai ser tf df. Aí aqui a gente vai usar aquele list of comprehension, né? Para poder fazer para não ter que abrir e fazer um for fora, né? Então a gente vai fazer o seguinte: para cada x em feature index, faça o seguinte: acesse tf e df matrix, posição i, posição x. Tá? Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. A gente está pegando as pontuações aqui. Agora a gente faz um outro laço aqui dentro, que é primeiro um laço para cada documento, agora um laço para cada feature, né? Palavra in. Aí outro list of comprehension. Para cada i, is, in, tf, def, score, faço o seguinte: faço uma lista, né, features de i, posição s. Certo. Senão ele vai dar ruim aqui. Print w, cada palavra, frequência, a gente coloca aqui para formatar para um tamanho 2 floats com 2 casas decimais. E a gente tem aqui, ó, para cada documento, certo? Aí ficou, este é um exemplo de documento. Aí ficou D documento 032, exemplo D 032, o D 025, exemplo 025. E aí ele mostrando aqui os valores. Se a gente considerar vetorizar os n-grams, tá? Então a gente tem aqui as possibilidades, poderia chegar aqui e aumentar, se a gente quisesse, de 1 a 3. E ele vai trazer aqui, ó, exemplos de documentos, 026. Isso é muito bom, tá? Quando você tem algum tipo de documento onde tem termos compostos que vão fazer toda a diferença quando você considerar aquele termo composto. Porque quando a gente tokeniza, basicamente separação por espaço, ou dependendo do tokenizador, ele desconsidera vírgula também, para não ficar a palavra junto com vírgula e tal. Ou até usando regex, usando lá o token W. Então, o n-gram é uma possibilidade de fazer hypertuning para possíveis melhorias, né, de desempenho de precisão. E falando em precisão, vamos agora fazer o seguinte. Celso. Oi, pode falar. Deixa eu tirar uma dúvida aqui.
Qual foi o parâmetro para ele eliminar aquelas palavras de uma letra só? Porque ele eliminou o E, né? Sim, Na sim. primeira, Ele eliminou o E. já é o default dele. Eu só esqueci o termo agora. Não, na verdade, ele já é o default Ah, dele. não é aquele lá em cima, não, né? No Não, não, não. N-gram Não, range. não, não. Já é o default dele. Eu vou até te falar daqui a pouco que eu esqueci porque não está fazendo autocomplete dele. Ele desconsiderar termos de uma palavra, de um caractere só, tá? Ele tem, acho que é min alguma coisa que eu esqueci o nome. Se tivesse funcionando aqui o autocomplete, eu ia te falar. Mas ele já tá no default dele do método construtor. Ele tem aqui ele já converte para minúsculo, já é default dele. Aí ele tem um tokenizador, o tokenizador dele aqui que é por palavra. O tupla dele, você vê que o Ngram, o default dele é 1,1, né? O default dele é 1,1. Se eu não me engano, esse cara. Smooth. Eu não tô lembrando agora de cabeça aqui. Mas um desses termos aqui que já tem um default aqui, não sei se é esse MinDF, eu não sei se é esse MinDF, que ele já, por default, ele já desconsidera esses caras aqui que são uma letra só. É claro que, por exemplo, deixa eu colocar aqui o N grande 1. Aqui, ó, o 1 tá aqui, tá vendo? O M, né? O M. O D também tá aqui, tá vendo? Isso aqui são termos que Sim. não são legais de serem considerados, entendeu? Eles não são. Eles são mais de um caractere. E o default dele, ele já pega o que é um caractere só. Deixa eu ver se é isso ou se eu tô falando besteira. Calma aí. Eu acho que é isso mesmo. Que acho que é um caractere só, ele já desconsidera. É isso mesmo. Depois eu vou lembrar qual daqueles caras que ele afeta. O default dele já é um caractere. É porque eu tô tão acostumado a fazer remoção de stop words que eu já tinha esquecido disso. Mas assim, o ideal vai ser a gente matar termos como esse, ó. D, eixo. Esse tipo de termo a gente jogar no lixo. Tá? Deixa eu te fazer uma pergunta, Celso, Pode. pegando esse gancho aí. Então, assim, o default dele está para 1. Se eu quiser matar o de 2, eu posso declarar essa e dizer que passa a considerar 2, eu passaria a desconsiderar com 2 também. Pode também fazer isso, cara. Ou você pode fazer um pré-processamento, que é a melhor coisa a se fazer. Pré-processamento é você, antes de vetorizar, antes de fazer qualquer coisa, você assim, fazer todo um tratamento Entendi. no Porque, texto. assim, a minha pergunta é assim, eu declaro lá o MinDF e atribuo o valor 2 ao MinDF, por exemplo, se for esse o caso, entendeu? Sim. Mas você vai ver que tem uma abordagem que é um pouco mais inteligente e mais... uma abordagem melhor para se fazer. A abordagem melhor e até menos custosa de processamento é você dar ao vetorizador só o que realmente é importante. E você fazer essa limpeza antes de passar para o vetorizador. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. A gente chama isso de pré-processamento, por isso que não é pré. Mas a ideia é essa que a gente está... Vocês dois estão falando mesmo, tá? A ideia é essa. A gente vai começar a tentar desconsiderar esses termos inúteis semanticamente, tá? Não só isso, coisas como isso aqui, ó. Este é um documento de professor. Este é um documento da professora. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Professora tal. Professor tal. Ele não deveria considerar os dois a mesma coisa? Que no final das contas não é a mesma coisa? Se a gente fosse contexto da procuradoria, assim, o autor ou a autora, não é a mesma coisa no final das contas?
Será Sim. que tem alguma técnica Sim. para a gente fazer os dois? Eu até coloquei professora com 2S, perdão, com 3S. Mas será que não teria alguma técnica para a gente fazer ele considerar professor e professora a mesma coisa? Ou pior, eixe fosse assim, ó, esses exemplos. Ó, o exemplo tá com o quê? 0,27, né? Aí agora eu tenho exemplos. Não seria uma boa ele considerar exemplo e exemplos a mesma coisa também? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho, ainda hoje. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer agora? Vocês lembram lá daquele JSON lá do BBC, não lembram? A gente vai usar ele agora. Vamos carregar ele. E vamos comparar a precisão vetorizando com o Count Vectorizer e com o TF-DF. Tá? Vai considerar. A gente vai comparar e vamos ver quem ganha nessa luta. Beleza? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte aqui. Nosso X e nosso Y, né? Ah, Celso, o que tem nesse BBC, não sei das quantas? Você pode abrir aqui meu Hugging Faces. É um site que a gente vai usar bastante daqui a pouco. Nas próximas aulas, assim. Você procura aqui Celso WM, que é meu perfil. Aí tem aqui, ó. Tem os datasets que eu subi. Então, BBC News é um dataset que eu criei fazendo crawler no site do BBC Brasil, que tem 8.640 notícias separadas por categorias. Essas notícias ela tem o texto da notícia e o título. Ah, o texto está aqui extraído perfeitamente, super perfeito? Não, tá? Não está super perfeito. Pode ser que dê para melhorar coisas no futuro antes de passar para o classificador. E aqui tem o link e a data, beleza? É assim que ele funciona. Bem, então, como é que é a lógica aqui? Vamos lá. Vamos primeiro dividir, né? Se eu vou fazer a análise de precisão, eu preciso dividir. Qual é a função ou a classe que a gente tem utilizada? Essa aqui, né? Train Test Split. Ela devolve quantos valores? Saber se vocês estão antenados aí. Vocês lembram? Já esqueceram, né? Vamos lá. Train Test Split. Eu passo o X, o Y, aí aqui os parâmetros na ordem que eu quiser, né? Porque é parâmetro nomeado. Eu vou dizer que eu quero que o teste size tenha 20% e o random state, uma variável aqui, para poder, toda vez que eu rodar, ele sempre pegar a mesma fatia aleatória e não mudar. Se eu imprimir aqui, quantos ele vai trazer um array de quantas posições? Demora, né? Porque se aqui, ó, uma, aí ali é um dicionário. É meio difícil aqui de enxergar, né? Mas em suma, vou colocar aqui o len, para poder ficar mais fácil de ver. É graças a esse random state que toda vez que eu der play, ele vai sempre trazer os mesmos. Olha, quantos que ele volta, pessoal? 4, né? Vocês estão aí? Sim. Estamos. Beleza. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 4 carinhas aqui e vamos atribuir eles cada um para uma variável, tá? A primeira vai ser
os 80% do x. A segunda vai ser os 20% de x. A terceira vai ser os 80% de y, treinamento, e a quarta variável, os 20% de y, certo? Aí agora, vamos fazer o seguinte, vamos usar primeiro o Count Vectorizer. Count Vectorizer, Count Vectorizer. Beleza? Aí a gente transforma o x, né? X, treinamento, count. Ele vai receber o quê? Count Vectorizer, fit, transforma, x, treinamento. Vamos ver se está tudo certinho até agora. Calma aí, fit. Count Vectorizer. Fit Transformer. Eu tô com Transformer na cabeça. Ai, ai. Aí aqui a gente também transforma o do teste, né? A gente tem que vetorizar os dois, né? X teste count. Tem que vetorizar os dois. Chega aqui e vetoriza os dois. Vetorizou os 80, vetoriza também os 20. Certo? Vetorizou os dois. Opa. Uma leve, uma leve. Aí agora a gente usa o modelo. Modelo, aí a gente vai usar o naive duas vezes. Um com count vectorize e outro com TFDF. Então vou chamar aqui de modelo count. Vou pegar aqui o nome dele aqui, porque o autocomplete não está querendo colaborar, mas não tem problema. Papá. Aí vai ser modelo count, fit, x treinamento count e categorias treinamento, que é eu treino com os 20%. Isso aqui são as labels correspondentes a cada um. Isso é Brasil, política, negócio. E antes que vocês se assustem, é meio difícil conseguir alto desempenho com esse dataset aqui, porque eu já vi, cara, que assim, esses jornais, cara, eles não dividem muito bem essas coisas não, sabe? Às vezes, assim, uma notícia que poderia estar como o Brasil, eles colocam como a América Latina, ou uma notícia que é sobre economia, sei lá, tá falando lá do ministro da Economia. Aí você fala, vai estar na categoria Economia. Aí não, aí coloca na categoria Brasil, porque é alguma coisa meio relacionada à política. Então, assim, é meio complicadinho, tá? Meio complicadinho. Vamos tentar até o final do curso ver se a gente consegue a precisão mais alta que a gente puder, mas vocês vão ver que é meio difícil, mas vamos que vamos. Também máquina não faz milagre, né? Se o ser humano que a gente está fazendo supervisionado, a gente está fazendo treinamento supervisionado. E o ser humano que fez a divisão ele faz a lavanteira, aí fica difícil. Previsões count. Modelo count. Predict. Lembra, aqui eu faço a predição. Eu posso passar eu posso passar várias coisas. Eu vou pedir para ele fazer o quê? Para ele fazer a predição, pegar a predição de tudo dos 20%. E ele tem que. Aí, para ele poder saber se ele acertou ou não, o que eu faço? Vou criar aqui uma variável precisão, count. Vou usar aquele accuracy score, que é aquela tabelinha. Passo aqui o categorias testes, que é o Y testes. E o resultado, se ele acertou ou errou, vamos ver. Aí a gente coloca aqui, ó. Print. Precisão com count vectorizer.
Pá. A gente dá uma quebrinha de linha aqui e chama a variável. Precisão count. Se a gente rodar aqui, vamos ver se está tudo certinho. Quando for a parte de SVM, cara, a gente vai ter. E se não tiver chegado o meu adaptador para para placa de rede, cara, mesmo no meu computador novo ali, quando a gente usa SVM, se usar SVM. Opa, calma aí. Xcount is not defined. O que eu errei aqui? Aqui não é Xcount, aqui é Xdash. Vamos lá, vamos rodar de novo. Quem tiver no YouTube, aperta o botãozinho de acelerar aí o vídeo. Que demora. Demora um pouquinho. Vamos lá, vamos ver se eu fiz tudo certinho aqui. Tá. Mais alguém aí tá rodando? Ai, caraca, calma aí. Eu passei o features errado para ele aqui. Deixa eu dar um pause aqui rapidinho. Bem, tá aqui o código certo, tá? Count Vectorize, o Count Vectorize fazendo transformação treinamento, transformação do X de teste, chamando multinomial. Eu acho que foi aqui do fit, não sei. X treinamento count com categorias de treinamento, fazendo a predição com as features com os 20% do teste e medindo com as labels do teste com as previsões que ele fez. Ficou com 0,46. Tá? Agora, vamos ver a mesma coisa com o TF-DF. Vamos lá. Vou copiar aqui, digitar isso tudo. A ideia é bem parecida. Vetorizador, fit transform, papapá. Aí faz aqui a transformação dos dois, né? Ah, tá. Aqui. Faz a transformação dos dois e aqui a predição no que ficou dos 20%. Tá? Eu vou até comentar aqui para ele não rodar essa parte. Para ficar um pouquinho mais rápido. Vamos deixar aqui os dois que a gente vai poder ver os dois valores aqui um embaixo do outro. Vamos lá. Que coisa o pessoal dá aquela acelerada no YouTube. Salvo engano, acho que meu erro foi porque você no de teste você usa só o transform, não o fit transform. Isso que estava dando aquela diferença. Vamos ver agora como que vai ficar os dois, quem vai ficar com a precisão maior. Ó, count vectorize é 0,46. Aí ele agora deve estar lá treinando com multinomial usando TF-DF. Vetorizar não demora muito não. O que demora mesmo é fazer as predições, né? De 20% de 8.000 e tal. Vamos ver. Sai, aí, ó. Foi de 0,46 para 0,50. Só em usar o TF-DF, tá? Só em usar o TF-DF. De 0,46 para 0,50. Então, assim, vocês estão vendo que
é vantajoso usar o TF-DF ao invés de usar essa técnica que simplesmente a gente, quanto tempo que a gente viu, né? Como é que vale a pena a questão de levar em consideração a frequência inversa daquele termo em relação a todos os documentos. Beleza? Agora a gente vai começar a ver outras técnicas para tentar melhorar a precisão também, tá? Que são as técnicas de pré-processamento. Podemos dar um intervalozinho de 15 minutos? A gente volta daqui a pouco? Pegar um pouco mais de água? A gente volta quando for 11h15, tá bom? Ok. Beleza? Então tá. Até daqui a pouco, pessoal. Deixa eu pausar aqui a gravação. Bem, vamos falar agora então sobre pré-processamento de texto. O pré-processamento, ele vai ser uma etapa que a gente vai utilizar nesse tipo de aplicação, né? Aplicação de processamento de linguagem natural, voltado para aprendizado de máquina, para a gente poder fazer literalmente transformações ou até limpezas, né? Remoções de informações, né? No caso de palavras ou de texto ou de valores, de maneira que ele fique mais adequado para análise e modelagem, tá? Uma delas a gente já tem utilizado o tempo todo, mas ela tem suas variações, que é a questão de tokenização, que é você separar as palavras em tokens, tá? Dependendo do seu tokenizador, você pode também conseguir uma precisão maior, tá? E depende também da natureza do texto. A gente vai observar isso logo logo, tá? Bem, a tokenização é o processo de dividir o texto em unidades menores, chamado tokens. Normalmente os tokens são palavras individuais, mas também podem ser caracteres ou frases. E o scikit-learn tem o count vectorizer. O TF-DF, por debaixo dos panos, ele também faz esse tipo de vetorização. E a tokenização default dele está até aqui, ó. É um regexzinho, ó. Quer ver, ó? Content, Word, ele analisa palavra a palavra. Aqui, ó, token pattern, tá vendo? Isso aqui é um regexzinho, tá? A gente vai ter uma aula, eu vou parar pelo menos ou a aula toda, uma parte da aula só para a gente falar sobre regex. E aí o default dele de tokenização é esse aqui, tá? Por exemplo, do TF-DF, se não me engano, o count vectorizer faz a mesma coisa, tá? Beleza. Uma outra técnica bastante relevante quando a gente está falando de classificação de texto ou tarefas correlacionadas é a remoção de stop words. Stop words são palavras que não contribuem muito para o significado de uma frase, como a, e, de, para, por aí vai, né? Essas palavras podem ser removidas, pois não agregam informações relevantes para o documento, para o modelo. A biblioteca NLTK, mais uma que vocês vão instalar, fornece uma lista de stop words para diferentes idiomas, inclusive o nosso. Tá? Steaming e lematização. O steaming e a lematização são técnicas usadas para reduzir as palavras ao seu radical ou forma básica. O steaming reduz a palavra para o seu radical, removendo sufixos e prefixos, enquanto a lematização mapeia as palavras para a sua forma base, os lemas. Por exemplo, no caso do lema, tá? Correu, correndo, perdão, na parte do steaming. Correu, correndo, correrá, correriam, vai ficar cor. E lematizar ele vai ficar no infinitivo, né? Vai ficar correr, tá? A gente vai usar o steaming. E tem também técnica, essa é um pouco mais abrangente, né? Que é a normalização, né? Que é padronizar o texto. Isso também ele já faz aqui por default, esses tokenizadores aqui do scikit-learn, que é fazer ficar tudo minúsculo. O que eles não fazem por default, aí também é opcional, a questão de, por exemplo, remover acentuação e pontuações, tá?
Bem, vamos lá. Vamos falar então sobre essa biblioteca que eu falei para vocês. Vocês vão instalá-la agora, tá? Vai todo mundo agora dar lá o comando pip install nltk. Beleza? Enquanto vocês vão dando esse comando, eu vou falar um pouco sobre ela. O NLTK é uma sigla, né, de Natural Language Toolkit. É uma biblioteca Python muito utilizada para processamento de linguagem natural e pesquisa linguística computacional. Ela fornece uma ampla gama de ferramentas e recursos para trabalhar com texto e linguagem natural em si. O NLTK é uma biblioteca de código-fonte aberto e ela é uma escolha, né, da maioria dos pesquisadores, porque ela é muito versátil. E aí a questão de facilidade de uso é uma decisão que vocês vão tomar, mas depois você pega o jeito, é tranquilo, sim. O NLTK, quando vocês instalarem ela, vocês instalarem o NLTK, ela não necessariamente vai vir com tudo, tá? Até porque senão ela encheria o HD de vocês com coisas, por exemplo, sei lá, biblioteca, Steaming de alemão, essas coisas, não, tá? E também determinados modelos dele, né, determinados modelos pré-treinados para fazer determinadas atividades de processamento de linguagem natural. Como, por exemplo, a tokenização, remoção de stop word e alguns times específicos. Tá? Então, vou até explicar bastante sobre essa questão do download, que eu já tive dor de cabeça com isso no início, quando eu estava aprendendo. Você chega aqui e dá aqui o import NLTK, né? Se vocês já instalaram, vai aparecer aí tudo certinho. Ele não vai dar erro, vai rodar direitinho. Bem, antes da gente sair fazendo qualquer coisa, a gente precisa baixar algumas coisas, tá? Então a gente pode chegar aqui e fazer nltk download, tá? E a gente chama aqui, por exemplo, o Punkt. Eu já vou ter ela, então ele vai dizer que já existe. Vocês não, vai aparecer uma barrinha e ele vai fazer download na internet. Tá? Estão percebendo que ele vai aparecer uma pastinha aqui, ó, no meu tá user, Celso, parará, NLTK Data. Se vocês abrirem essa pastinha, ele vai estar o quê? Tudo que ele fizer de download do NLTK, ele vai estar nessa pasta aqui, tá? Modelos, negócio de sentimento, steamer, tá? Eu já tenho alguns aqui, beleza? Então, quando vocês forem fazer uma aplicação, ou vocês vão ter que fazer o download lá de novo nesse outro lugar, ou vocês vão ter que informar para o NLTK que ele pode tentar encontrar esses caras aqui num determinado diretório. Vou mostrar para vocês como fazer isso também, tá? Para tornar a aplicação ela portável, por assim dizer, tá? Então vocês vão baixar o Punkt, que é o tokenizador dele, que tem lá suas vantagens e desvantagens. Eu vou mostrar para vocês, tá? Vocês vão baixar o Stop Words, que é a coleção de palavras não relevantes lá para cada idioma. E vocês vão baixar um steamer específico feito por uns brasileiros alguns anos atrás, para a gente usar. Se você ver na internet, eles vão falar muito de um steamer chamado acho que é Snowball. Só que esse Snowball é um steamer para inglês. O nosso é esse aqui, ó, que é uma sigla em português, tá? É Removedor de Sufixo para Língua Portuguesa, RSLP, tá?
Então, vocês vão baixar esses 3 caras aqui. Aí, sobre aquela questão da pasta que eu falei com vocês, deixei um slide aqui para todas vocês precisarem. Vocês podem voltar aqui nesse slide. Ó. O NLTK ele tem um submódulo aqui chamado Data. Tá? Então, você tem que chegar aqui, ó, por exemplo, print NLTK Data. Aí ele tem um atributo chamado Path. Tá? Eu já baixei os negócios, vou só imprimir aqui. Ó. Tá vendo aqui que ele tem uma lista de diretórios onde ele vai tentar achar aquelas informações? Tá vendo? CNLTK Data, não sei o que, blá blá blá. Então, basta você chegar aqui e nesse path aqui você dá um append, porque ele é um vetor, tá? Um array. E você colocar mais um diretório, vamos dizer, diretório não sei o que, produção / NLTK Data. E aí pronto, aí na hora que ele for tentar achar lá o steamer, o vetorizador, essas coisas, ele vai achar naquela pasta, tá? Porque a gente sabe, quando a gente levar para produção, não vai existir uma pasta seu usuário, Celso, Lauria, Molsan, sei lá quem. Né? Em produção não vai ser assim. Beleza? Bem, fazendo esse preâmbulo, vamos começar a usar alguns recursos dele aqui. Vamos lá. Vamos importar o tokenize dele. Então a gente importa aqui. Ele tem mais de um tokenize, tá? Ele tem o word tokenize e tem os sentences de tokenizador de sentença, tá? Tokenize. Eu coloquei import, mas é from, né? Vamos importar da coleção de documentos dele. Ele tem a coleção NLTK. Vamos importar as stop words. E da coleção dele de streams, vamos importar essa classe que a gente baixou. Se não baixar essa classe, ele vai dar erro aqui. RSLP, né, que é time para língua portuguesa. É o nome que os caras lá deram nome para a classe. Vou dar aqui, ver se está tudo direitinho. Deixa eu pegar o texto aqui. E o texto vai ser esse aqui. O texto vai ser: o NLTK é uma ferramenta, é uma ótima ferramenta de processamento de linguagem natural, PLN. É muito importante estudar, entre aspas, para valer, espaço, exclamação. Tá? Esse vai ser o nosso texto. Epa. Vamos começar agora a trabalhar nele. Primeiro a gente vai fazer a tokenização de palavras usando o tokenizador dele. E o tokenizador tem um negócio interessante, quer ver? Ó? Word Tokenize, aquele cara que a gente importou aqui, ó, lembra? Tokenize. A gente passa o texto. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode chegar aqui e passar o texto, fazer isso, ó. Opção número 1. Aí fica lá, ONLTK, parênteses. Ou a gente especificar, tá? Não sei se nesse caso aqui vai dar muita diferença, mas vamos lá. Que eu não quero usar um tokenizador qualquer, eu quero usar um tokenizador que tenha sido treinado para o nosso idioma. Tá? Então aqui eu passo o parâmetro language português. Beleza? Vamos lá.
Eu sei que acho que dá diferença, quer ver? Uma diferença grande de usar o português ou não, por exemplo, se tivesse alguma coisa assim, né? Tipo. Dalva. Eu acho. Eu acho. O Dalva. Deixa eu ver aqui. Quem sabe faz ao vivo aqui. Ó, o Dalva ele colocou junto. Eu acho que se fosse o default, eu acho que o default é inglês. Tenho quase certeza que ele separa esse cara aqui. Tenho quase certeza. Ah, colocou junto aqui. Deixa pra lá então. Não tem problema não, mas vamos lá. Eu acho que é só quando ele pega I am, essas coisas. Agora, se a gente fizesse com sentença, seria o seguinte. Sentence. Sent. Tokenize. A gente passa os mesmos parâmetros, o texto e o idioma em português aqui. Print sentence. Se a gente printar aqui, um vai ser as palavras, o outro vai ser as sentenças. Vamos ver aqui quantas que ele vai criar aqui, qual vai ser o tamanho do array. Um array de duas posições, né? O NLTK, PLN, ponto. É muito importante estudar para valer. Então ele separou aqui as sentenças, né? Agora, vamos ver como é que é a lista de stop words que vem nele. Stop words. A gente pode até colocar o 7, assim, para garantir que não vai vir repetido, mas eu acho que por default ele já não vem, mas beleza. Stop words, ponto words. E aí eu chamo o quê? Português, novamente. Estão vendo aqui, né? Vou colocar o português aqui com coisa simples, só para manter o padrão aí de cima. Tanto faz, tá? Aspa duplas ou simples aqui. Print stop words. É uma quantidade relevante, tá? Vou até abrir aqui, calma aí que a gente vai ver devagar aqui. Aí, ó. Tivemos, nem foi, tivéramos, estava, tiveram, teriam, houvessem, seu, serão, tiveram, mais, estivemos, me, fôssemos, seriam, fui, tinha, teu, tem, e. Aí tem lá. Só, já, vos, também, deles, dela, ele, e, os, o, na, já, hajamos, teus. Essas são as stop words do nosso idioma. Tá? Fui, houver, houveria. Beleza? Basicamente lá o to be, né? Do português e com alguns determinantes, algumas coisas assim. Tá? Vamos lá. Se a gente fosse filtrar e tirar as stop words daquele documento, né, que só tem um, a gente poderia colocar aqui, ó. Sem stop word. A gente faz aqui um list of comprehension, faz for word in words, se a palavra estiver em minúsculo, se a palavra em minúsculo não estiver em stop word. Stop word. Aí aqui é claro, a gente coloca aqui o word, né, para ele trazer, e aí ele vai fazer isso, vai aplicar e vai trazer a coleção só dos que não tem. Se a gente aplicar aqui, ficaria sem stop word. NLTK, ótima ferramenta. Processamento, linguagem natural. Parênteses, PLN, parênteses, ponto. Importante, estudar. Aspa dupla, para valer. Então, o que vazou aqui? Como é que eu não estou vendo aqui o negócio aqui? Se eu não ver, eu sei que caiu. Ó, o O foi embora, o E,
Uma foi embora, o para foi embora, o de foi embora, o é de novo. Perceberam? Então, só isso aqui a gente já poderia usar para fazer o quê? Um pré-processamento para remoção de stop word. O TF-DF ele tem um parâmetro lá, stop word, você pode passar, tá? Mas ele, às vezes é meio chatinho, ele reclama, não sei o que tá. Às vezes é melhor você tirar antes e já passar para ele sem, tá? Experiência própria. E agora o steamer. Steamer. Nosso steamer feito pelos nossos compatriotas. E a gente faz, ó, Shime Word vai ser, pega, usa o steamer, a função dele steam, para cada palavra, né, dentro de palavras. O original, né? E a gente printa aqui. É lógico, né? Eu fiz aqui, mas o ideal seria você remover esse stop word e depois fazer o steamer, né? Mas beleza. Eu posso até fazer isso aqui, né? Eu posso fazer aqui, ó, jogar ele em vez de fazer forward em word, posso fazer aqui, ó, sem, e aí já fica melhor. Que aí ele tira o stop word, aí ficou assim, ó. NLTK, OTIM, ferramente, pros, ling, natur, import, study, para val. Perceberam aqui como é que a gente foi pré-processando e diminuindo o nosso vocabulário? E aí a gente tentando fazer assim, manter só o que é importante. E aí deixar, por exemplo, o TF-DF fazer toda aquela conta para a gente ver se ele consegue ajudar lá o algoritmo de machine learning a ter cada vez uma precisão melhor. Beleza? Vamos agora, então, tentar aplicar o pré-processamento em um dataset, mas antes mesmo, vamos fazer uma técnica que é chamada de análise de dataset, tá? Ou que é a análise dos nossos features, né? Para isso, a gente vai até usar uma biblioteca chamada Word Cloud, tá? Vocês podem ir no pip de vocês, fazer pip install Word Cloud, para a gente poder dar uma estudada no nosso dataset, tá? Aqui eu mesmo nem tinha estudado, eu nem tinha instalado no notebook, porque eu estava usando ali no PC, mas beleza. Então vocês instalem aí o Word Cloud. Celso, qual era aquela que você tinha pedido para botar depois do NLTK? O quê? Outra biblioteca? Não tinha pedido para instalar uma outra coisa? Não, o NLTK a gente usou ele para fazer download dos pacotes dele mesmo. Usou via código. Agora a gente está instalando aqui o Word Cloud só para fazer um negocinho que ajuda a gente a ter uma visualização. É até um recurso bacaninha, entendeu? Tá, beleza. Para a gente ter uma visualização do nosso dataset, tá? Tá bom, tá bom. O importante é você funcionar aqui. Então é o seguinte, vamos lá. Esse exemplo aqui eu tenho que até depois consertar aqui. Eu não tive tempo hábil aqui ainda para fazer a divisão bonitinha nos slides. Ainda hoje eu faço isso, tá? Vamos lá. Aqui a gente vai tentando ganhar tempo aqui, né? Falta pouco para a aula acabar. Bem, a gente carrega aqui o nosso
Ih, tá aqui o read packet. Nunca vai funcionar isso aqui. Read JSON. Tá até errado aqui, porque na verdade eu lá no computador estava usando já o Parquet, ou Parquet, não sei a pronúncia correta. Ai, que legal, o OutCloud não instala direito. Instala. -u NUMP. Deixa eu atualizar aqui meu NUMP aqui, deixa eu parar aqui. Bem, vamos lá. Desculpem aí. Aí temos aquele nosso dataset. E o que a gente pode fazer aqui, tá? Celso, Oi. não tá compartilhando, não. Ah, tá, desculpa. Deixa eu compartilhar aqui. Obrigado aí pelo aviso. Não, que isso. Aí olha só. O que a gente pode começar aqui para poder fazer uma análise do nosso dataset aqui, tá? Primeiro, quando a gente faz aqui um print df cabeçalho, quando a gente chama o método cabeçalho do pandas, tá? Do data frame do pandas, a gente tem assim, uma visão mínima do que tem naquele dataset, tá? Então, assim, ele traz aqui as 5 primeiras linhas, né? Aquele site que eu mostrei para vocês conseguem até ver melhor, porque, né, a questão lá, ele mostra tudo e tal, sem problema nenhum. A primeira coisa que valeria a pena de fazer pré-processamento nesse tipo de texto aqui, eu sei que no final das contas ele vai fazer também, mas seria o quê? Converter tudo para minúsculo. Então você pega a coluna df texto lá desse JSON, né? E converte ele para minúsculo. Então, é só você chamar isso aqui, ó, esse atributo str e o método dele lower. E você pega e altera, isso troca tudo e altera o resultado, o que estava na coluna texto. Tá? Isso aqui a gente vai fazer daqui a pouco. A gente vai aplicar pré-processamento na coluna texto. Vai ser uma função que a gente vai aplicar. Tá? Aí é o seguinte. Vamos fazer aqui umas análises simples aqui. Eu vou até acelerar por causa do tempo. Tá? Vamos lá. Primeiro, uma análise de estatística simples. Então, a gente pega, usa o tokenizador, o split nativo do próprio Python para ele dividir as palavras pelo espaço, né? Tudo que for espaço ele vai dividir num arrayzão. Vamos colocar isso numa pilha e contar. Com isso, a gente vai conseguir o quê? A frequência dos termos, aquilo que a gente já tem trabalhado até agora. Deixa eu comentar aqui só para esses caras não virem junto no print. Tá? É lógico que vai vir bastante coisa, né? Ele vai só mostrar aqui as primeiras. Beleza. Vamos lá. Esse dataset é pesado, o negócio demora, né? Infelizmente. Infelizmente mesmo. Por isso que eu preciso urgentemente migrar ali para o computador. Tá ali carregando a tela do Teams até agora. Tá ali carregando o Microsoft Teams ali, a aplicação. É porque com a nuvem de palavras, a gente vai conseguir ter uma visualização legal de do que está sendo mais relevante nisso tudo. O negócio está sofrendo aqui para fazer a paradinha, mas beleza. Isso eu já vou colocando aqui. Ó. Olha quem são as campeões das campeões aqui de palavras que mais aparecem. Quem são? Quais são elas? Essas palavras são palavras do quê? De tipo o quê? Que a gente aprendeu agora há pouco. Hein, pessoal? Stop word. E você vê aqui as mais raras, né? Aqui, ó. Próstata.
espalha-se, vigilância, entre aspas, aprecio. Isso aqui já mostra um negócio que é meio complicado, que o ideal seria ele tratar vigilância e desconsiderar as aspas como não sendo parte do termo, né? Mas beleza. E o aprecio com aspas no final. Isso já mostra que assim, a gente tem que melhorar a nossa tokenização, certo? Beleza. Agora, deixa eu comentar aqui o Word Cloud. Vou colocar aqui para ele mostrar tudo aqui de uma vez logo, sem ser com o Word Cloud. Você tá de sacanagem. Não, deixa aqui a frequência simples, mas é porque acho que ele vai precisar desses caras aqui. Deixa eu pegar de novo, porque eu não estou lembrando aqui o atalho direitinho do negócio. Opa. Frequência dos termos e as palavras raras. Vamos lá. Isso porque a gente colocou tudo para ser caixa baixa, né? Que senão o negócio ia ficar pior ainda, né? Mas vamos lá. Vamos ver aqui a análise. Agora a ideia vai ser o seguinte. A ideia vai ser identificar os termos mais comuns. Isso é, a gente vai pegar a frequência deles e vai colocar aqui um limiar, né? De percentual aqui. E aí a gente vai fazer a contagem, pegar todos que passam desse limiar. E depois a gente vai fazer o inverso. Vamos ver quais são as palavras mais raras. Tá? E com o Word Count, nós vamos ter uma visualização bacana assim, das palavras que estão tendo a maior frequência nesse documento. E com isso... Será que entrou ali? Não. E com isso a gente consegue... Ó, vamos lá, rodou aqui. Ó, ele imprimiu aquele termos comuns. Depois ele imprimiu as palavras... Não, ele imprimiu a termo frequência. Depois ele imprimiu as mais comuns. Você vê que é tudo stop word. E agora ele imprimiu aqui as palavras mais raras. Tá? Abaixo daquele limiar, né? Não está aqui exatamente ordenado, mas precisa, federal. São palavras que a gente vê que, se a gente usar o TF-DF, elas, e não travar aqui o Tony... Ah, faz comigo não, cara, por favor. São as palavras mais frequentes. Caraca, meu Deus do céu. Deixa eu pausar aqui. Bem, tá aqui o Word Cloud, ó. Vocês estão vendo aqui as palavras mais relevantes. Estão vendo aqui? As palavras mais relevantes aqui do termo. Você vê que é muito stop word. Em vez dele focar em coisas que têm relevância mesmo para distinguir o que é esporte, do que é política, do que é economia, né? Nós podemos melhorar isso, tá? Utilizando o quê? Utilizando pré-processamento, que é o que a gente acabou de ver. Então a gente pode criar uma função que vai fazer o seguinte. Stop Word, a gente já fez download. A gente sobe aqui, vou até tirar esses cálculos aqui para ver se ele fica um pouquinho mais rápido. Tá? Nós pegamos aqui as stop words, invocamos aqui o nosso steamer e vamos criar uma função que ela vai receber um texto, vai tokenizar em português e para cada uma dessas palavras ela vai remover a stop word, tá? Para cada uma dessas palavras ela vai remover esse stop word. O que a gente pode também fazer? A gente poderia também fazer a lematização, mas só em remover esse stop word já vai melhorar bastante, tá?
E aí, o que a gente faz para chamar essa função? A gente usa o apply, lembra aquele apply do Pandas, e a gente chama a função. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar cada texto um por um e vai passar para essa função e vai pegar o resultado. O resultado tem que ser o texto de volta, por isso que a gente converte aqui o array de palavras a gente gruda eles, né, para fazer eles grudarem e voltarem a serem palavras separadas por espaço. Vou rodar aqui, vou rodar ali no computador que eu sei que vai ser bem mais rápido. E já vou pegar o print primeiro. Vamos aí, deixa eu dar um apply aqui. Vamos lá. Aí aqui, deixa eu pausar aqui que ele vai demorar. Bem, tá aqui, ó. Sem as olha como é que fica bem melhor sem as stop word, hein? Brasil, trabalho, Estados Unidos, matéria recomendada, traz áudio. Foi com essa stop word aqui que eu descobri que todo o texto está indo com o negócio de fim matéria recomendada, que é um P pequenininho que tem cada matéria lá da BBC. Eu só fui descobrir isso depois, entendeu? Fim da matéria recomendada. Então, sim, tem lixo ainda nos textos que vale a pena tirar muito além do stop word, tá? Ô Celso, dá para limitar o número de palavras aí? Podemos também, tá? O TF-DF, quando a gente for passar... Não, no Word Cloud já tá. No Word Cloud Não, aqui se já... a gente quiser assim, eu quero um Word Cloud com 20 palavras mais relevantes. Dá para fazer isso? Dá. Depois eu vou ver aqui o parâmetro e te falo que eu não lembro de cabeça agora. Não, mas dá para fazer sim. Ou você simplesmente pegar aqui o term frequency e você pegar as 20 mais, entendeu? Usar toda aquela técnica que a gente fez durante essa aula e você pegar as 20 mais, entendeu? Beleza. Antes de mandar para ele, né? Então, assim, é porque tudo isso aqui eu tinha feito no computador ali, no desktop, que é muito mais potente que esse laptop velho aqui, entendeu? Peço desculpa aí para vocês. Então tem aqui América Latina, áudios, episódios. Você vê que tem muito lixo aqui que dá para tirar. Porque, pô, episódios, áudios e esse fim podcast são coisas que não diferencia política de economia. Isso aí não tem nada a ver, entendeu? Agora, coisas como Brasil, América Latina, mulher, sociedade, sim, porque tem uma categoria na BBC de notícias que é sociedade. Entendeu? Agora você vê que aqui traz áudios. Você vê que tem muito aqui, entendeu? E matérias recomendadas muito também. Então, dependendo, valeria a pena tirar essas coisas também. Via regex ou via simples um str replace também. Tá? E aí, bem, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai usar isso com também o steamer para ver, a gente vai ver que a precisão vai aumentar um pouquinho. E aí, a gente vai continuar nossos estudos vendo uma outra técnica de machine learning supervisionado. Por quê? Porque às vezes também tem o limite de precisão do que aquele modelo é capaz de fazer. A gente está usando o quê? O multinomial naive Bayes já há um tempão, né? A gente vai começar a experimentar outros também. Outros que às vezes são até bons para determinados tipos de tarefas, como por exemplo a análise de sentimento. A gente vai ver isso na aula que vem. Aí depois a gente vai partir também para ver o floresta aleatória, ver hiperparametrização, e depois classificação multilabel. E aí eu acho que com isso a gente já pode partir para a rede neural. Tá? Bem, é isso. Deixa eu pausar